Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou de volta, aonde quero aqui te mostrar a importância, de ouvirmos a voz de Deus e como é doloroso quando alguém não ouve. Seria de extrema importância que você ouvisse. Aliás, no dia de ontem eu falava um pouco sobre isso no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo de número 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Queridos irmãos, só esse pequeno versículo é o bastante para refletirmos um pouco. Como falei, esse Abraão, de quem a Escritura se refere, Deus havia cumprido para com o mesmo uma promessa que ele esperou aproximadamente 100 anos. E quando a promessa se cumpriu, Abraão começou a deixar-se levar. Abraão, por um lado, deixou de ouvir a voz de Deus e deixava-se levar pelo filho. Aquele filho estava ocupando o lugar de Deus na vida de Abraão. Mas como Abraão, como você, era alguém especial para Deus, Deus resolveu prová-lo a fé de Abraão. Colocar Abraão à prova e mostrá-lo a Abraão que o amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Nós não podemos nunca deixar Deus em segundo plano, nunca deixar Deus em segundo lugar, não podemos nunca deixar família, trabalho, prosperidade, o que quer que seja, não pode nunca ocupar o lugar de Deus na vida de alguém, porque quando algo, independente do que seja, começa a ocupar o lugar de Deus na vida de alguém, para aquele alguém não se perder, Deus vai e começa a colocá-lo aquele alguém à prova. Certamente há pessoas me ouvindo agora que está sendo provado por um único motivo, porque ia se perder. E como Deus te ama, para você não se perder, Ele está te provando. Abraão estava deixando se levar, estava deixando Deus um pouco de lado, e esse filho chamado Isaque está ocupando no coração de Abraão o lugar que Deus, o Todo-Poderoso, deveria ocupar. Então Deus olha para o coração de Abraão, lá na divisão da alma e do espírito, e percebe isso. E aí Deus vai lá e chama Abraão. Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: pega teu filho Isaque, teu único, que era o único filho que Abraão tinha, teu filho Isaque a quem amas, e vai ao monte de Moriá e oferece holocausto a um dos montes que eu te mostrarei. Abraão pega o filho e parte nessa jornada. 3 dias da casa de Abraão até o monte. Esses 3 dias era para que Abraão pudesse refletir, se dar conta ou entender porque Deus estava lhe colocando a prova. Deus não queria o filho de Abraão, só que Deus colocou Abraão nessa prova porque quando Deus falava com Abraão, ele não ouvia mais. O coração de Abraão era do filho, o ouvido de Abraão era para ouvir o filho. Deus estava ficando em segundo plano. Deus estava ficando em segundo lugar e Abraão está dando mais atenção ao filho. E Deus falou: não, eu vou fazer algo na dor, vou provar Abraão para que eu salve tanto o mesmo como o filho também, porque Abraão se salvando, o filho também será salvo. E Abraão, acredita, em você que está me ouvindo, estava se perdendo, deixando-se levar, aos poucos ele estava se desviando por causa do filho e não estava percebendo o que significa. Há muita gente na presença de Deus. Abraão era homem de Deus, estava na presença de Deus, é verdade. Abraão andou em disciplina com Deus, mas nesse período aqui, Abraão estava se desviando por causa do próprio filho. E aí Deus provou para salvar tanto o filho como o pai, tanto o pai como o filho. Talvez Deus está te provando com relação a um filho ou um parente. Você está deixando se levar por causa de um parente. Deus vai te colocar numa prova. Talvez Deus está te provando porque você está deixando se levar por causa da vida financeira. Não é um dizimista, Deus vai te colocar a prova da vida financeira. Talvez Deus está te provando na saúde, porque Deus fala e não ouve, Deus também prova. Talvez Deus está te provando em algo semelhante, e você está deixando se levar como Abraão. E Deus provou Abraão naquilo que ele mais amava, o filho, teu único filho a quem amas. Deus provou. Olhe para mim, eu vou lhe dizer aqui. O bom do fim da história é que Deus só queria desvincular o coração de Abraão do filho, para que se salvasse tanto Abraão como o próprio filho Isaque.
E por que Deus provou? Porque Deus falava e Abraão não ouvia mais. Então Deus provou na dor, da pior forma possível, porque foram os 3 piores dias da história de Abraão. Deus aprovou Abraão para que Abraão voltasse a ouvir de novo. Porque quando a gente ouve a Deus, olhe para mim nesse detalhe que eu vou falar. Quando a gente ouve a Deus, Deus entra no fogo por alguém. Quando a gente ouve a Deus e um alguém é provado, Deus está na prova com aquele alguém para livrar aquele alguém da prova. Porque quando Deus provou Abraão, Abraão se deu conta do porquê estava sendo provado. Quando ele colocou o filho em cima da lenha, lá no Monte Moriá, como Deus havia indicado, estendeu a mão para sacrificar o próprio filho, o anjo de Deus brandou do céu: Abraão, Abraão, não estenda a mão contra teu filho, pois agora sei que temes a Deus. E não deixou que ele sacrificasse o mesmo. Mas veja que para Abraão voltar a ouvir a Deus, Deus teve que provar Abraão na pior dor que você possa imaginar. Talvez você que está me ouvindo, se você não está ouvindo a Deus mais, Deus vai te colocar numa prova para que você ouça. O bom quando a gente ouve é que quando a gente está sendo provado, Deus passa na prova conosco, ou entra na nossa prova para naquela prova nos tornar vitorioso. Quando a gente ouve, Deus entra na casa de um alguém para nos torná-lo vitorioso. Quando a gente ouve. Mas quando alguém não ouve, aí tem que sair da prova sozinho. Porque uma coisa é alguém estar na prova, Deus estando ao seu lado. Outra coisa é alguém estar na prova sozinho, sem saber o que fazer. Deus estava com Abraão na prova depois da dor, porque Abraão caiu em si. Depois que ele estendeu a mão para sacrificar o próprio filho, o anjo brandou do céu: não faça isso, Abraão. Aí ele entendeu porque Deus estava provando ele, ele passou a ouvir dali para frente. Ou seja, Deus estava na prova com ele para que Abraão voltasse a ouvir de novo. Ou seja, quando a gente ouve e está sendo provado, o fato de ouvir, Deus entra na prova daquele alguém para livrar aquele alguém da própria prova. Quando a gente ouve. Mas quando alguém não ouve, aí aquele alguém tem que sair da prova sozinho. Você percebe a importância de ouvir, de obedecer, de estar atento à voz de Deus? Tem muita gente sendo provada porque não está ouvindo mais. E Deus está provando para abrir os olhos de certas pessoas. Deus está provando para que certas pessoas voltem a ouvir de novo. Deus está provando para que certas pessoas vejam o que está diante de si e alguns estão se recusando a ver. Deus vai lá e prova como sinal de que aquela prova é para que aquele alguém acorde e volte a perceber o que está em volta. Muita gente não está percebendo. Se você que está me ouvindo está sendo provado, essa prova já dura um bom tempo. É sinal que tem coisas acontecendo em sua volta que você não estava vendo. E Deus está te provando para que você volte a ouvir a voz dele de novo. Repito para finalizar. Quando a gente ouve Deus falar conosco, Deus atravessa a prova com alguém para livrá-lo aquele alguém da prova. Quando ouve. Agora, quando não ouve, aquele alguém tem que sair da prova sozinho. Você entende? Uma coisa é o alguém estar sendo provado e Deus está na prova com aquele alguém, dando força para que você suporte. Outra coisa é alguém estar sendo provado e sozinho, por não ouvir a voz de Deus, como foi o caso de Abraão no início. Se tu está sendo provado, é Deus te dando um sinal de que tem algo acontecendo e tu precisa acordar. Tu precisa abrir os olhos, ver o que está dentro dos teus olhos, tu está se recusando a ver. Que você possa refletir nisso e se perguntar se você está ouvindo ou não a voz de Deus. E o porquê alguns está sendo provado. Tá certo? Boa reflexão, forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.